Fala, rapaziada do Tática Didática, beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a partida entre Corinthians e Flamengo, que aconteceu ontem no Maracanã. O Corinthians perdeu o jogo por 1-0, né? Era um resultado que o Corinthians precisava, porque se vencesse a partida, poderia entrar no G4 do Campeonato Brasileiro, era o objetivo do Corinthians. E o Flamengo também tinha alguns desfalques, poupando alguns jogadores para a final da Libertadores, e isso gerou uma pressão, né, para que o Corinthians conseguisse vencer o seu jogo. Antes da gente falar mais sobre o jogo, queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com os amigos, que você vai estar ajudando muito a gente. Então, o gol da partida foi do Bruno Henrique, nos acréscimos já, numa jogada do Rodinei, que muita gente falou, né, nas redes sociais, né, porque realmente foi uma jogada muito bonita. Ele consegue uma caneta para cima do Gabriel, faz um cruzamento, e o Bruno Henrique acaba fazendo de cabeça. A gente vai ver o frame do gol, mas muitas críticas à atuação do Corinthians, sobre o desempenho da equipe em campo, sobre, entre aspas, né, a covardia da equipe por não conseguir atuar tão bem quanto o Flamengo desfalcado, e a expectativa do torcedor era grande por causa do último resultado contra o Cuiabá. Foi uma vitória muito boa da equipe, fez 3 gols, venceu com propriedade. Então acho que o torcedor esperava e devia esperar mesmo uma atuação melhor do Corinthians. E aí eu concordo que a atuação foi ruim, mas eu vou tentar tirar alguns pontos positivos aqui do jogo de ontem, tá? Logo no iniciozinho do jogo, o jogo começou bem estudado, como a gente gosta de dizer nas transmissões, e essa foi uma das primeiras chances da equipe, numa construção muito bem elaborada do Flamengo, né? O Felipe Luiz, se eu não me engano, ele consegue um lançamento para a defesa do Corinthians, que estava, né, muito lá em cima, né? Estava jogando numa linha média alta nesse lance do jogo, e ele consegue um lançamento para o Vitinho, que domina entre as linhas da equipe do Corinthians, e ele consegue uma finalização de fora da área que acaba dando escanteio. Talvez se ele tivesse tentado um passe, né, carregado um pouquinho mais a bola, ele teria até conseguido uma tomada de decisão melhor, porém foi isso que ele conseguiu no lance, foi um escanteio. Foi a primeira chegada perigosa assim do Flamengo, foi pelos 9 minutos. Até então o jogo era mais uma trocação de posse de bola, digamos assim. E nesse momento aí, a partir dos 25 minutos, né, eu acho que foi o momento em que o Corinthians sentiu mais o jogo, né? Para quem não estava assistindo, por volta dos 25 ali do primeiro tempo, o Juliano saiu lesionado da equipe do Corinthians, e ele foi um desses jogadores, né, que chegou recentemente, que mudou um pouco o clima da equipe, e ele faz muita falta nesse jogo, né, pelas suas características. E o Edu entrou, do Queiroz ele entrou, né? Acho que ele até que não foi mal na partida, fez o básico, fez o dele, é bom jogador, mas não tem as mesmas características que o Juliano, né? Então isso fez falta para o Corinthians na parte ofensiva. Na parte defensiva, como vocês podem ver nessa imagem, a equipe marcando no 4-4-2. E como eu falei que eu ia tentar tirar alguns pontos positivos, né? A gente percebeu uma disciplina defensiva, tática da equipe do Corinthians muito boa, né? A equipe passou a maior parte do jogo, do tempo da partida, sem a bola, né? Tendo que se defender do ataque do Flamengo. E eu acho que a equipe fez isso muito bem, né? O torcedor do Corinthians com certeza tem que estar chateado pelo resultado, tem que cobrar mesmo. Porém, acho que nem tudo foi ruim no jogo de ontem, né? Principalmente a parte defensiva. Eu acho que o Corinthians foi bem e até superou um pouco as expectativas, foi melhor do que se esperava, porque a equipe conseguiu trazer diversas dinâmicas, diversos princípios defensivos, né? E fazê-los com precisão, fazê-los com assertividade. Então, nessa imagem, a gente pode ver, né, como que a defesa do Corinthians ela está com o corpo, né,
perfilamento correto do corpo para poder defender as costas da sua defesa, né? Numa bola que, entre aspas, sem pressão, né? O Renato Augusto ele tá vindo pressionar o jogador, acho que aqui é o Davi Luiz ou o Gustavo Henrique, não sei, e a equipe do Corinthians está perfilada para poder defender as costas da sua defesa, né? E isso é muito importante, né? E é uma característica da equipe do Corinthians, dos defensores terem muita inteligência na hora de perfilar corretamente, na hora de fazer uma abordagem. Essa outra imagem aí já é uma imagem do finalzinho do jogo, mas eu trouxe ela para poder mostrar um pouquinho para vocês, né? Primeira coisa, a diferença no perfilamento dos jogadores. A gente pode perceber nessa imagem como eles já estão de frente para a bola, né? Já que essa bola está sendo pressionada aqui pelo Luan, ele está mais perto do Diego do que o Renato no lance anterior. E a gente percebe esse perfilamento corporal agora para defender, né, digamos assim, um entrelinhas ou um apoio frontal da equipe e não, bem dizer, uma bola nas costas que pode acabar acontecendo. Mas outra coisa que eu queria mostrar para vocês nesse lance são as diagonais de cobertura da equipe, né? E foi um sucesso para o Corinthians durante boa parte do jogo, essas diagonais, porque quando você tem jogadores com tanta qualidade na equipe do Flamengo, né, você tem que assumir o risco de que você vai acabar perdendo alguns duelos, né? Como foi na jogada do gol, que o Rodinei ele vence a disputa com 3 jogadores, e as diagonais de cobertura é justamente para que, não importa como seu adversário vença o duelo, você consiga mais uma barreira para ele poder ter que passar depois, né? Então, vocês podem ver nesse lance que o opositor direto aqui do Diego, ele é o Luan, que está vindo para poder pressionar. Porém, digamos que ele consiga vencer a disputa, que ele consiga um drible, né, para cima do Luan, consiga fazer alguma coisa diferente, consiga vencer esse duelo. Ainda assim, para qualquer lado que ele vá sair, para o lado direito, para o lado esquerdo, para trás, para frente, ele teria mais uma vez algum opositor. Ele estando perto, que seriam esses 3 jogadores aqui de meio, ou distante, né? Caso ele tentasse um passe mais longo, ainda assim teriam jogadores cobrindo o espaço que poderia ser aproveitado após a vitória, né, do Diego no duelo. Esse é só um lance que eu achei que poderia ser bem ilustrativo, mas se você pegar a teoria da definição das diagonais de cobertura e você for reassistir o jogo, você vai ver que o Corinthians faz isso em diversos lugares do campo, faz isso com muita assertividade. Né? O Corinthians impede seus jogadores adversários de progredirem no campo com essa ferramenta, com essa estrutura, né? E isso deu muito certo até o lance do gol, né? Outra coisa que eu acho que o Corinthians fez muito bem é a proteção do que nós chamamos de funil. O funil é essa área aqui do meio, né, que está no meio dessa zona aqui de amarelo, né? Entre essa linha amarela e essa linha amarela aqui é o que nós chamamos de funil, né? E as melhores equipes defensivamente na história geralmente tinham uma boa proteção do funil, né? Então, para vocês, no passado recente, né? Aqui o Corinthians do Tite fazia bem isso, tinha uma proteção muito boa do funil. O Atlético de Madrid, do Simeone, faz até hoje uma excelente proteção do funil em determinadas proporções, né? Mas o time do Silvinho também tem a sua assertividade quando der para proteger esse espaço entre essas linhas de amarelo. Trazendo para vocês um exemplo, tentem imaginar essas linhas de amarelo aqui no jogo, né? Uma traçada mais ou menos assim e a outra vindo desse outro lado de cá. Mas você percebe como que os jogadores aqui no meio eles fazem uma densidade onde seria esse funil, né? Como que os jogadores do Corinthians estão posicionados para o preenchimento do funil, né? Para que se a bola chegue ali, eles estejam em superioridade, estejam em vantagem para poder ter maior chance de defender esse espaço. Outra coisa que a gente pode observar nesse lance, né, é uma dinâmica de terceiro homem defensivo na equipe do Corinthians, que seria o Fagner nessa jogada aqui. Então a bola está com o Ramon aqui na esquerda, e o GP é o jogador que está dando combate nele, é o jogador da contenção em relação ao Ramon,
E o terceiro homem defensivo, nesse caso aqui, né? Ele caso o Ramon ele consiga aqui vencer o duelo, é, ainda assim teria mais uma cobertura, né? Então, por exemplo, se ele consegue aqui o duelo para o fundo e ele vence, coloca essa bola aqui para o fundo, acredito eu que o Edu, que está marcando aqui, acho que é o Vitinho, está marcando aqui o Vitinho, ele vai até o Ramon para poder disputar de novo essa bola e fazer esse combate. E aí ele deixa de ser o jogador da cobertura, né? O Edu aqui, e ele passa a ser o jogador da contenção, o jogador que vai dar o bote. E aí o Fagner, que antes era terceiro homem, agora passa a ser a cobertura, né? Então, o Fagner ele atua nesse momento como a cobertura da cobertura, né? E tanto se o Ramon viesse para o meio, né? O Fagner também poderia assumir esse papel de cobertura da cobertura, né? E isso é muito importante porque você tem muito mais unidade defensiva, né? Compactação, né? Você dificulta muito mais por onde o seu adversário ele vai jogar e onde não vai ter um jogador seu defendendo aquele espaço. Nesse momento a gente vê a imagem do Edu, né, e do GP ali tentando fazer uma jogada de lado. O Corinthians ele foi muito pouco criativo nas jogadas ofensivas. A gente já tinha falado sobre isso, né? Como que o Corinthians planeja atacar seus adversários e o que dá certo, o que não dá. Na equipe, no jogo contra o Cuiabá, desculpa, a gente viu muita variedade da equipe, né? Muitos jeitos diferentes de atacar o adversário, atacando espaço, atacando, né, com as vantagens da qualidade dos seus jogadores. E nesse jogo o Corinthians não foi tão bem em relação a isso. Acho que muito por causa da ausência, entre aspas, do jogo do Renato Augusto, que foi muito bem marcado, e a saída do Juliano, né? Essa imagem mostra como é o posicionamento do Queiroz, que ele é um jogador que ele ataca espaços, né? Enquanto o Juliano ele é um jogador que faz a bola chegar no espaço, às vezes que o jogador como o Edu teria que atacar, né? E isso muda muita coisa na equipe do Corinthians, né? Porque você tem um jogador que é um construtor e agora você tem um jogador de infiltração, né? E eu acho que isso pode ter atrapalhado bastante. Porém, acho que das melhores oportunidades que o Corinthians criou foram exatamente assim, né? Atacando espaços deixados pela defesa do Flamengo. Essa foi uma dessas tentativas, ele acaba cruzando rasteiro e a bola não chega no centroavante, no Jô. E também tem essa outra bola, né? Que com a ultrapassagem do Fábio Santos, de novo, algum jogador do Corinthians atacando um espaço vazio em profundidade para tentar um cruzamento. Essa eu acho que foi até uma boa chance, né? Foi um cruzamento no segundo pau para o Jô e ele acabou cabeceando fraco, mas foi uma chance que o Corinthians criou bem no início do segundo tempo, né? Não foram muitas, mas criou, né? Essas duas oportunidades aí atacando o espaço na profundidade com esses jogadores, né? Mas que ainda assim esperava-se mais do Corinthians. O Corinthians devia ter feito mais. Algumas mexidas do Silvinho também não ajudaram a equipe a aproveitar melhor as suas oportunidades, né? Essa é a imagem que eu falei com vocês sobre o Renato Augusto, né? Da mesma forma que o Corinthians, como eu falei para vocês, fazia as dinâmicas de cobertura, né? Visando proteger possíveis espaços que um atleta do Flamengo poderia atacar com bola ou com passe, né? O Flamengo conseguia fazer isso também, mas tentando limitar o jogo do Renato, né? A gente vê nesse momento o Renato ele no entrelinhas do Flamengo poder tentar receber uma bola e ele é completamente cercado, né? Algumas relações de oposição ali, né? Alguns jogadores mais próximos dele, outros jogadores mais distantes, mas de qualquer maneira, se essa bola acabou que ele não recebeu o passe, mas de qualquer maneira, se ele recebe o passe nessa bola, ele não teria muitas saídas, né, do que fazer, né? De qualquer lado que ele tentasse sair, ele seria questionado, ele seria constrangido ali, né? Alguém do Flamengo ia chegar nele e ia tentar roubar a bola, né? E eu acho que isso compartilha bastante para ele ter tido uma partida ruim, né? Ele está sempre muito cercado, né? Sempre numa espécie de jaula, engaiolado.
ali pela defesa do Flamengo, mérito do Flamengo, né, que conseguiu fazer isso com um dos melhores jogadores da equipe adversária, né, o jogador que geralmente encontra passes, o jogador inteligente que encontra as vantagens no setor ofensivo para a equipe poder aproveitar. Esse é o lance do gol, né? Já no finalzinho do jogo, como vocês podem ver, o Rodinei, né, com certa liberdade, né, com bastante espaço para poder fazer o cruzamento para o Bruno Henrique, que estava na área. Bruno Henrique, que é um jogador que não erra nenhum tipo de cruzamento, é um jogador muito forte na bola aérea. E a jogada desse gol, que é o brilho, né, que faz a diferença, né, ele limpa dois jogadores, dá uma caneta, um cruzamento com muito efeito, né, que a bola faz uma curva para poder encontrar o Bruno Henrique e fazer o gol da vitória, né. É uma partida sem bola, né, defendendo. Muito boa, pode-se dizer assim, do Corinthians, né, uma equipe que ficou aí, pode-se dizer assim, 3/4 do jogo se defendendo, e se defendeu bem. Na maior parte desse tempo, acabou com uma fatalidade. Aí no final, o Flamengo conseguiu a vitória, né? O Flamengo acho que mereceu até mais o resultado, porque o Corinthians não foi nada bem na fase ofensiva. Se o Corinthians tivesse tido um pouco mais de criatividade, um pouco mais de sorte na fase ofensiva, aí sim talvez o Flamengo, né, tivesse tido mais problemas para poder conseguir essa vitória. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui por hoje. Não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com os amigos. Valeu, gente.